Oi, gente. Hoje a gente está aqui nesse apartamento. Eu vou fazer um tour. Esse apartamento a gente entregou, é de uma cliente final. A gente mostra muito decorados daqui, mas aqui, no caso, é uma cliente final. E esse apartamento é um apartamento novo, entregue pela construtora. Então a gente aproveitou muitos materiais que foram entregues para a construtora e a gente fez algumas alterações essenciais para um bom funcionamento desse apartamento. E vocês vão acompanhar isso comigo nesse vídeo. Vamos lá. Então aqui é a entrada do apartamento. A gente já reaproveitou todo o piso entregue pela construtora, os JPs, as bancadas, os revestimentos dos banheiros. Vocês vão ver isso. A gente alterou muito a iluminação e a gente fez uma grande mudança no layout da cozinha que eu vou mostrar para vocês. Aqui a primeira porta, depois desse corredor, é o lavabo. Então, eu disse, a gente aproveitou tudo que foi entregue pela construtora, a gente só realmente desenhou esse armário de armazenamento, que ele tem um desenho especial aqui do puxador, né? E lá a gente tem um nicho. E acima a gente fez um painel de madeira, de marcenaria, e colocamos pendentes e um espelho nesse lavabo aqui, além da pintura, que toda a pintura do apartamento é da mesma cor. É uma pintura no cinza bem clarinho, porque a referência da cliente eram ambientes bem claros. Então a gente trouxe isso para o apartamento. Aqui já é a sala, né, que é a sala de jantar, que é integrada com a sala de estar. A sala de jantar aqui, a gente tinha dois acessos para dois outros ambientes que tinham portas de dobradiça. Aqui a gente tem a cozinha e lá a gente tem acesso ao corredor que vai para os quartos. As duas tinham porta de dobradiça. Essa porta da cozinha, ela abria, né? Então fazia aquele arco para dentro da cozinha, comendo esse espaço de abertura. E aqui, que era a parte mais crítica para a gente, era a dos quartos, porque aqui a gente tem um corredorzinho. Então, como não dá para abrir para dentro do corredor, a construtora colocou essa porta abrindo aqui para fora. Então, ela abria para cima desse buffet, que não tinha, que a gente desenhou. Então, para a gente poder ganhar esse buffet de apoio para a mesa de jantar, a gente desenhou esse painel de marcenaria para poder embutir a porta para os quartos. Então, essa porta a gente tem duas portas correr nessa sala. E aqui a gente tem um buffet de apoio, então a gente tem armazenamento aqui embaixo e em cima a gente tem um espelho que a gente desenhou também em serralheria branca. Na frente a gente ganhou uma mesa para 4 lugares, né? Eles moram os dois sozinhos, então era mais que o suficiente. E aí a gente mesclou, né, as cadeiras com braço e as cadeiras sem braço. Então a gente tem duas com braço e duas sem braço. E como a paleta é muito clarinha, a gente optou por colocar uma cor, né? Então, em alguns lugares pontuais. E uma dessas cores pontuais que a gente optou foi a cadeira, que a gente optou por um azul, né? Esse azul marinho. Então, ficou bem bonito e trouxe um foco aqui para essa sala de cor. O pendente, a gente fez um pendente em tecido, né? E aqui, desse lado de cá, a gente já tem a sala de estar. Na sala de estar, a gente ganhou uma poltroninha que a gente fez num tecido mais grossinho, né? Com mais informação. E aqui a gente tem um sofá bem espaçoso, bem gostoso também. E temos mesinhas de centro. E aqui na frente, acho que foi uma das soluções mais legais aqui desse ambiente, foi esse painel com esse rack. Porque a gente tinha essa parede onde a gente podia colocar televisão somente até aqui, né? De acordo com o projeto. E a gente não queria criar uma parede, né? Um dente que ficasse fechado aqui. Então, o que a gente fez foi alongar esse painel com essas ripas vazadas, né? Para poder, quem vem de lá do corredor, né, não sentir totalmente fechado ali aquela área. Então a gente conseguiu manter essa permeabilidade visual. E com isso a gente conseguiu, com esse alongamento, a gente conseguiu centralizar a televisão com o sofá. Que essa era uma questão, a televisão ficava muito para cá e o sofá muito para lá. Então eles não eram centralizados, a gente conseguiu centralizar uma coisa com a outra. Acima aqui a gente tem uma prateleira que a gente fez uma iluminação direta, uma iluminação que a gente gosta muito de fazer para assistir televisão, né, onde a gente pode apagar todas as outras iluminações. E embaixo a gente tem o rack, né, de armazenamento aqui embaixo. E aí a gente fez, né, cortinas, que aqui já a gente já entra para a varanda. E na varandinha deles a gente fez algumas coisas, né? A bancada, como eu disse para vocês, a gente manteve as bancadas entregues, então essa bancada aqui foi entregue pela construtora. A gente só desenhou realmente o armário embaixo. Eles queriam uma cervejeira, então a gente alocou um lugarzinho para cervejeira aqui
E aqui embaixo a gente fez báscula, gavetão e duas portinhas aqui embaixo da onde a gente tem a churrasqueira embutida, né? Além das prateleiras superiores para enfeites, né? E aqui a gente então tem uma mesa de refeição rápidas, né? Então uma refeição para menos pessoas, mas se eles quiserem dar até 4 pessoas, eles podem trazer as cadeiras dos outros ambientes para cá para receber. E temos também um sofazinho aqui nesse canto, né? Que é agradável, né? Um canto com vista, pegar um solzinho da tarde, então é bom. Então, entrando para cá, né? A gente voltou aqui pro lado da sala de jantar. A gente tem a porta que dá acesso à cozinha. Então, a cozinha aqui a gente modificou totalmente o layout que foi entregue pela construtora. Primeiramente, que esses clientes eles tinham algumas opções de modificação na planta, mas na época a gente não estava com eles e eles optaram por tirar o quartinho de serviço que eles tinham, né, a despensa, que tinha um cômodo aqui de quartinho, e integrar tudo isso na cozinha. Só que tudo isso foi integrado sem realocamento dos pontos, né? Não houve um outro layout. Então a bancada da construtora, que era lá no fundo, foi mantida lá no fundo e ficou sem espaço direito, né, para lavanderia e tudo mais. Então o que a gente fez nesse layout aqui? A gente optou por fazer uma bancada com uma ilha no meio. Então a gente fez aqui a gente tem a geladeira e aqui a gente tem a bancada. Toda a bancada é em Perla Santana, né, escovado. Então a gente trouxe essa pedra para cá, que a gente subiu nessa bancada. Vocês vão ver que esse tipo atrás da geladeira, a gente manteve o mesmo revestimento que foi entregue pela construtora. A gente não justificou aqui nessa lateral, que também a gente não precisou tirar pontos, a gente não modificou nenhum tipo de nesse revestimento. A gente reaproveitou o piso, é o mesmo que é entregue pela construtora. Então a gente ganhou aqui uma bancada boa, né, de trabalho, com torneira, com água quente, água fria, dispensa de detergente. Aqui desse lado a gente tem aquela lixeirinha embutida na bancada, né? Aqui embaixo a gente tem uma gaveta de talheres, que a gente tem uma gaveta dupla de talheres, né? Então a gente tem 2 andares de gavetas aqui. E aqui embaixo a gente tem a máquina de lavar louça. E para cá a gente tem mais espaço de armazenamento além dos armários superiores. Também a gente fez essa jogada aqui de colocar o armário embaixo branco e o de cima no madeirado. Na ilha aqui, a gente já trouxe o cooktop com o forno. Aqui nessa lateral a gente tem aquele porta-temperos, né? Do lado, a gente fez um nicho. Eu gosto muito de fazer essa opção quando a gente não tem solução para fazer uma bancada de eletrodomésticos. Então, a gente tem um nicho para colocar um micro-ondas, a airfryer, então fica tudo escondido aqui, não fica ocupando espaço de bancada. E aqui embaixo a gente ainda ganhou umas 4 gavetinhas. Nessa bancada aqui, a gente também deixou uma torre de tomada aqui, né? Então, caso queira fazer um liquidificador, ligar alguma coisa, tem a torre de tomada aqui. Essa também é por indução, então para ligar telefone funciona bem. E para cá dessa ilha, a gente deixou uma mesinha de refeições rápidas. Então aqui, né, eles podem sentar, tomar café da manhã, né? Então eles conseguem facilmente fazer isso. E a gente instalou a coifara em acima do fogão e a gente ainda fez uma prateleira de apoio com serralheria nas laterais. Desse lado de cá, eles queriam muito eles gostam muito de café. Então, eles queriam um cantinho do café. Então, a gente aproveitou esse canto para fazer o canto de café. Aqui em cima, a gente tem os aquecedores. Então, aqui a gente tem 2 aquecedores de água. Então, a gente fez um armário para poder esconder eles. E abaixo desse armário, a gente aproveitou para fazer esse nicho com a mesma pedra, né? Então, a gente tem o café, a gente tem as gavetinhas de apoio. Então, para esses cafés, a gente tem portinhas aqui embaixo, tá? Aqui nessa portinha a gente tem lixo embutido.
foi um pedido deles, então a gente tem um lixo embutido aqui. Temos fruteiras, tá? Aqui as prateleiras de fruteiras e o filtro de água. Então a gente conseguiu esse cantinho bem arrumadinho aqui do lado realmente da refeição rápida aqui no dia a dia. Desse lado de cá, a gente conseguiu fazer um armário de armazenamento e para lá a gente jogou a lavanderia. Só que para essa lavanderia não ficar muito exposta, né? Então ficar você aqui abrir a porta, ficar com essa lavanderia exposta, a gente criou essa parede de cobogó. Né? O cobogó são esses elementos vazados, né? Que é uma invenção brasileira, de três engenheiros em Pernambuco. Então a gente usou esse elemento tipicamente brasileiro aqui. Eu gosto muito, ele mantém a ventilação, mantém a iluminação, né? Permite uma certa permeabilidade visual. Então você vê que se fosse uma parede aqui ia ser totalmente diferente o ambiente. Então deixou o ambiente leve. Então eu gosto muito dessa solução que a gente deu aqui. E para cá, para esse lado, a gente tem sim a lavanderia. Então a lavanderia ela fica mais escondidinha e a gente tem a bancada, né, com o tanque embutido. E temos aqui portas, né, de armazenamento e a máquina de lavar roupa. Nesse canto aqui, a gente tem um varal para poder pendurar roupas, né? E aqui a gente ainda tem mais armazenamento também. Então, aqui agora a gente vai entrar para os quartos. Nosso primeiro quarto aqui que a gente vai entrar é um quarto de hóspede. Então, aqui a gente tem uma cama e a gente desenhou também essa cabeceira estofada para essa cama. Então, essa aqui é uma cama de solteiro que a gente desenhou. Que ela é uma cama de solteiro. Ela tem duas camas, dois colchões. Então, eu gostei dois colchões aqui. Só que ela pode virar uma cama de casal. E aí eu vou mostrar para vocês como. Agora sim, a gente tem uma cama de casal montada. Então, aqui, por ser um quarto de hóspede, né? Então, no dia a dia, pode ficar aqui com um sofazinho montado. Então, se for receber só uma pessoa, não precisa montar essa cama toda. Mas, querendo receber um casal, dá para receber tranquilamente aqui nesse quarto. E aqui desse lado, a gente fez armários de apoio, né? Então, armário de apoio para roupeiro, essas coisas. Então, a gente tem aqui uma cômoda, que acima a gente deixou os pontos para televisão. E desse lado de cá, a gente tem um armário, né, que a gente fez em palhinha, nessa palhinha quadriculada. Né? Como a gente não está morando aqui, essa era uma questão também dos armários ficarem muito tempo fechados. Então, os guarda-roupas a gente priorizou por usar um pouquinho de palhinha para trazer essa ventilação para dentro dos armários. E aqui, desse lado, a gente tem um banheiro, que é um banheiro canadense, né, que a gente chama. O que é um banheiro canadense? É quando a gente tem duas portas para dois ambientes diferentes. Então, ele tem esse primeiro ambiente aqui, que é um ambiente de bancada, de onde você vai lavar a mão. E essa porta aqui vai dar, vocês vão ver, vai dar para o escritório. Está fechada por lá, mas quando a gente der a volta por lá, eu vou mostrar para vocês. E essa daqui é que dá realmente ao vaso sanitário e o chuveiro. Então, tem a possibilidade de duas pessoas estarem usando juntos, né? Então, você entrou nesse banheiro, fechou para cá, ninguém acessa lá. Mas, né, se você estiver usando aqui, outra pessoa abrir aqui, vai ter acesso ao lavatório igual você. Então aqui a gente manteve, né, como eu disse para vocês, a bancada e os revestimentos que foram entregues pela construtora. A única coisa que a gente fez aqui foi os armários e a iluminação. Então aqui a gente tem duas portinhas, né? E embaixo a gente tem duas gavetas. E acima a gente fez esse armário tipo aquele farmacinha, né? Então a gente tem essa cava por baixo para poder puxar, né? Eles
e ter acesso. E aqui a gente tem um espelho deles. E para cá, no banheiro, a gente manteve realmente tudo, a gente só mandou fazer o box. E lá no fundo, para a gente não fazer um nicho e correr o risco de estragar o revestimento feito aqui pela consultora, a gente não ia ter como substituir, a gente fez essa bolsinha de shampoo e condicionador. Então ela é uma prateleirinha e ela tem um recuo aqui atrás para a água escorrer. Então não fica água acumulada aqui não. E a gente tem como apoiar o shampoo, condicionador, sabonete, essas coisas. Então esse segundo quarto aqui é um escritório. Então a gente deixou uma poltrona de nesse canto. Né? Os clientes são bem altos, então a gente tem que procurar uma poltrona que adequasse às alturas deles. Então, uma poltrona bem confortável para o tamanho deles. E aqui também a gente tem um armário de apoio. Então a gente tem guarda-roupa, a gente tem que fazer esse desenho de guarda-roupa e gavetas separadas, né? Não dentro do guarda-roupa, nesse armário aqui. Aqui a gente tem os nichos, né? Onde a gente tem a ligação para a internet, lugar também para colocar a impressora, se eles quiserem colocar. E aqui a gente tem a bancada, que a gente gosta muito de fazer esse sistema de bancada, que é dessa forma, que a gente tem aqui atrás toda as tomadas, né, escondidas nesse nicho, então não fica esse monte de fio aparecendo, vocês viram que não fica um monte de fio aparecendo. E a gente tem aqui no meio um passa-fio que passa, ó, um buraquinho que passa aqui para baixo desse, desse, dessa cadeira, dessa mesa, que é onde a gente tem o painel, né, mimetizado. Então ele está aqui escondidinho e é onde a gente passa a fiação. Se eles quiserem deixar alguma coisa ligada, sempre pode deixar aqui e manter a porta fechada, passando fio por dentro e ficar só o fiozinho aqui fora para poder ligar. Então não fica aqui um monte de fio em cima da bancada. É uma solução que a gente gosta bastante de adotar quando os clientes têm escritório dentro de casa. Então a gente está agora no último quarto, que é o quarto de casal. Aqui logo na entrada a gente tem uns penduradores, né? Pendura bolsa, cabide, essas coisas. Aqui a gente desenhou novamente um armário com porta de palhinha, um armário em L. Lembrando que essa palhinha aqui não tem só a função estética, apesar de ser muito bonito, eu adoro palhinha, mas também tem a função de funcionalidade mesmo, porque esses clientes, como eu falei, eles passam muitos períodos longe do apartamento e acabam que esses armários ficam muito tempo fechados. Então, para manter essa ventilação interna dos armários é bem legal. Então, em casa de veraneio, é muito bom fazer esse tipo de guarda-roupa. Então, aqui a gente tem as guarda-roupas. Toda a marcenaria aqui foi feita por um pichador cava, está na própria marcenaria. Então, isso deixa mais limpo o desenho dos armários, né? E aqui a gente tem a cama de casal, tá? Aqui a gente desenhou mesinhas laterais. A gente tem uma mesinha suspensa, uma gaveta. A gente fez esse desenho diferente do puxador, então o puxador está aqui desse lado, ela consegue puxar aqui nesse cantinho. A gente tem a iluminação, que a gente gosta muito dessa iluminação, que tem uma luz mais difusa, mas tem a luz focal aqui também, então eles querendo ler alguma coisa, conseguem fazer essa iluminação. Essa iluminação por cima também da cabeceira é uma iluminação muito bonita, muito agradável à noite. A gente aqui tem uma cabeceira de madeira e uma cabeceira estofada por cima dessa cabeceira de madeira. A cabeceira de madeira a gente fechou com os fachos junto com a mesinha de cabeceira. Então a mesinha de cabeceira acaba, entra o facho e depois vem a parte branca de novo. A mesma coisa do outro lado da cama. A gente tem a mesma situação, só que desse lado, a mesinha de cabeceira desse lado, ela tem duas gavetas, tá? E a gente tem a cabeceira também, que a gente gosta muito de fazer com esses cantinhos arredondados. Eu acho que traz uma delicadeza, né? Uma suavidade para o desenho do quarto. Aqui a gente tem os pontos que a gente deixou para televisão, que ainda não foram instalados, e lá em cima uma prateleira de apoio para equipamentos, né? Para que a gente sempre acaba deixando. Aqui nesse canto a gente tem um espelho de corpo inteiro
e um banquinho para sentar, né, pra colocar o sapato, essas coisas. E aqui agora a gente vai entrar no banheiro da suíte. O banheiro da suíte, como os outros banheiros, a gente não trocou os revestimentos internos pela construtora, mas se lembra que eu falei anteriormente que os clientes são bem altos? Então, como esse é o banheiro que eles mais iam usar, a gente acabou optando por trocar a bancada da pia do banheiro deles, porque eu não sei se vocês repararam no outro vídeo, a bancada que foi instalada pela construtora é bem baixa, então para eles ficaria muito desconfortável. Então acabou que a única alteração, além dos móveis que a gente fez nesse banheiro, foi realmente a bancada. Então a gente trouxe a bancada mais para cima, então a gente conseguiu tirar aquele front e fez uma saia mais alta para poder aproveitar realmente esse revestimento sem precisar alterar ele, né? E aí a gente colocou assim a cuba de apoio para eles e os armários embaixo, né? Então tem armário, tem gavetas e aqui, igual o outro banheiro, a gente tem também o armário superior com o espelho por fora. Né? Aqui também, dentro do box, a mesma coisa. A gente tem o box e tem a prateleirinha de apoio. Aqui a gente consegue ver ó, em uso, né? Já com shampoo, condicionador. Então ela serve de apoio mesmo para, em vez do nicho, né? É uma boa solução quando a gente precisa manter os revestimentos. Então, esse foi o tour desse apartamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda aqui embaixo que eu respondo a vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça, gente, de seguir o nosso canal, se inscrever nele, curtir e comentar o nosso vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até a próxima!